A Prefeitura de Porto Alegre prepara um decreto que limita manifestações em espaços públicos da capital. O texto diz que a realização de eventos em logradouro público depende de prévia autorização. De que forma isso pode restringir o uso do espaço público pelos moradores da capital? Sobre este assunto, nós vamos conversar com Rose Chaves, que coordena a minuta do decreto, e o artista de rua e membro do grupo Oi Galê, Hamilton Leite. Sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite. Bom, Boa noite. é um tema polêmico, já provocou discussões na internet. Vamos começar com a Rose, O que prevê o projeto, O que é a autorização prévia que a Prefeitura estuda? Certo. Em primeiro lugar, a minuta de decreto ela não limita e nem tenta limitar manifestações de rua, certo? Esta minuta ela é uma organização dos procedimentos internos da Prefeitura. Hoje já existe a autorização da Prefeitura para eventos na rua. São eventos tipo gastronomia, food trucks, comida na rua, várias atividades. Hoje ainda nós estamos falando de uma atividade que queria autorização lá no Parcão, demonstração de produtos, são inúmeras atividades que já se pede já autorização do município, o município já autoriza. O que acontece atualmente e há um bom tempo, certo? Não existia, porque a tendência de ir para a rua, de fazer eventos de rua tem aumentado muito. Claro que isso humaniza os parques, humaniza as ruas, isso traz entretenimento nas ruas, mas, ao mesmo tempo, cresceu essa demanda no Poder Executivo. E ele está fazendo como? Quando tem intervenção nos logradouros públicos, tem que chamar IPTC. Quando tem alimentação, tem que ir na saúde, ou ir na SMIC. Quando for numa praça, tem que ir na SMAN. Então, o usuário, atualmente, ele tem que ir em diversos lugares. E existem alguns serviços que alguns setores têm que fazer, que é comunicar o DMLU, para fazer a limpeza posterior. E isso está meio que desorientado na Prefeitura. Então, a gente quer o quê? Facilitar, em primeiro lugar, a vida do usuário, que é que ele peça isso online na internet. É fazer um formulário onde ele vai ter acesso público, não vai precisar passear em vários setores. Sim. A primeira questão. E isso vai ter, a Procemp está fazendo um sistema, que não é só um formulário, que vai disponibilizar esse formulário por sistema SEI, processo eletrônico, para todas as unidades envolvidas. Se tu clicar ali, trata de um evento de animais, vai para a seda, trata de alimentação, vai para a saúde. E pode ter várias ocorrências simultaneamente. Animais na praça e vai ter uma intervenção do trânsito, tem que ir para várias áreas. E também para o DMLU, para poder se organizar depois. Então, isso é um procedimento para desburocratizar as atividades e para organizar o fluxo interno da Prefeitura, certo? Atualmente acontece, e pelo que eu entendi, algumas coisas até que já aconteceram com alguns artistas de rua, que a cultura, por exemplo, pode dar uma autorização e não comunicar para a SMAN que deu essa autorização. E a SMAN tem os seus guarda-parques que vão lá e vão ver o que é que está acontecendo, certo? Então, é essa organização interna que a gente quer se organizar. Isso não interfere em nenhum momento em manifestações populares, passeatas, porque isso é o direito constitucional, É o direito que está lá no artigo 5º, a gente não pode fazer isso por decreto. E também não interfere em nenhum momento na atividade dos artistas de rua, porque também tem uma lei específica. Ela trata de organizar os procedimentos internos. Seria isso. Perfeito. Isso foi até... Eu vou passar primeiro a dúvida do Eduardo, lembrando que você pode participar pelo 9588-2374, pelo WhatsApp, pode participar da discussão, enviando perguntas, comentários. A pergunta do Eduardo já foi respondida, pela Rose, mas está aqui, meu nome é Eduardo, sou de Gravataí e gosto de saber sobre esse projeto, E ali eu vou pegar a palavra que ele está usando, limita, que utilizamos também, porque foi um tema de discussão na nossa própria redação, observando outras matérias de outros veículos, onde umas utilizam a palavra restringem, outras utilizam a palavra limita, e a gente sabe que as palavras têm poder, Ou, por exemplo, regulamenta, Eu quero agora, depois da explicação da Rose, saber a opinião justamente a respeito desse aspecto, Limita, restringe, regulamenta. Qual é a opinião do Hamilton? Na realidade, a minuta de decreto ela fala em organizar o uso do espaço público.
né? A necessidade de estabelecer procedimentos gerais para autorização de eventos em lugares públicos, considerando a necessidade de facilitar ao cidadão o acesso às informações e ao formulário de solicitação, que é isso que a Rose falou. O que para nós é claro? A gente, na realidade, não só batalhou pela lei do artista de rua em Porto Alegre, até porque eu represento os artistas de rua não só de Porto Alegre, como do Brasil. Estou indo agora, quarta-feira, para o encontro, para o 20º encontro da Rede Brasileira de Teatro de Rua, que a gente se encontra uma vez por semestre numa cidade, às vezes capital, às vezes interior, em um local diferente, em uma região diferente do Brasil. Já foi no Acre, já foi, o último foi em Fortaleza, já foi em Campinas, já foi aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul, né? Aqui em Canoas, sim, literalmente. Porto Alegre ainda não sediou, né? O único lugar no Rio Grande do Sul foi Canoas. E o que a gente coloca? A primeira questão é a Constituição brasileira. Ou seja, a livre expressão artística, ela é dada, né? É óbvio que tu não pode o ir e vir das pessoas, tu tem que respeitar, existe a loja, tu tem que respeitar, existe tudo isso. E para nós isso é importante, o conviver com as pessoas e o conviver na cidade é extremamente importante. Sim. Então, quer dizer, conseguimos a lei do artista de rua. No início foi um pouco truncado, parecia que o Executivo Municipal era contra, mas depois de uma discussão aberta durante 2 anos, né, na Comissão de Educação, Cultura e Esportes, junto com a Comissão de Direitos Humanos, conseguimos, com vários setores, seja a cultura, seja os direitos humanos, a educação, descentralização da cultura também, fizemos a lei. Ano passado, nós tivemos que iam regularizar a lei, que ia se colocar um decreto em cima da lei do artista. Ou seja, restringindo em alguns locais o uso de tambores, em alguns locais não poderia se fazer do centro histórico e tudo mais. Isso foi passado na época para nós, não, só um pouquinho, a lei não precisa ser regulamentada. Ela em si já, e ela também está amparada pela Constituição brasileira. Ela é uma lei que só vem a dizer Porto Alegre se sente bem com seus artistas de rua. Porto Alegre se sente bem com pessoas que estão na rua fazendo arte, no Brinque da Redenção, na Usina do Gasômetro, na Rua dos Andados. Isso não é de hoje, entende? Acredito, como o que a Rose fala, talvez digamos, de 2013 para cá, mais gente tem ido à rua. Talvez a crise também brasileira tenha levado mais pessoas à rua também. Agora, são coisas extremamente diferentes. Tu ter um evento onde uma pessoa peça o espaço público para a prefeitura e ela vai sitiar esse espaço ou ela vai sublocar esse espaço, é uma outra questão. Agora, tem questões, por exemplo, que nós não concordamos com a minuta e vamos conversar, vamos até o final. Primeiro, o formato como ela foi feita. Ela foi feita pelo Executivo. Ela não foi conversada com nenhum artista e nenhuma pessoa que trabalhe com cultura. Eu sou conselheiro municipal de cultura, não fui consultado. Soube do processo de minuta. No primeiro momento, quando a gente colocou claramente que ele existia, o próprio vice-prefeito foi na página dos Arteiros de Rua, que é uma página que a gente tem de artistas de rua de Porto Alegre, que surgiu com a minuta da lei do artista de rua. Ele veio dizer que essa minuta não existia. E nós, não, ela existe. A subsecretária de Cultura disse que a minuta não existia. Nós, não, só um pouquinho. Nós recebemos essa minuta e ela existe. Sim. Aí se assumiu que ela existia e que ela tinha alguns erros que queria se conversar. Aí entrou até a questão do artista de rua na minuta. Né? Tirando, já colocando, não, a questão do artista de rua não vai ser colocada. Mas para nós não é só a questão do artista de rua que a gente está conversando. A gente está conversando a questão da cidadania também. Sim. Porque todos nós já pagamos impostos. Aqui tem uma sobretaxa de uma atividade cultural. A gente tem que saber que tipo de atividade cultural vai ser cobrada essa taxa. E é nessa questão que eu quero entrar agora, e vou dar a palavra agora para a Rose. Então, a gente tem que agora deixar bem claro para quem está em casa, porque a gente falou de locais, né? O Hamilton acabou de citar alguns locais, a gente falou de diferentes expressões populares, né? Como manifestações e artísticas. Então, para deixar bem claro, a pergunta seria, que tipo de ação, né, o projeto está discriminando? Olha, para esse tipo de ação precisa de uma autorização prévia, esse não, para deixar bem claro, porque as pessoas talvez estejam confusas, né? Se é, por exemplo,
Simples churrasco. Hoje em dia se faz muito churrasco nas praças. O pessoal já vem com violão, já vem com uma churrasqueira, já utiliza o espaço público, né? Então, tudo isso foi levantado na nossa redação de tipo, agora vão ter que limitar o número Agora a gente tem um Grenal, gente, marcado, para quem não sabe, o primeiro Grenal do Campeonato Brasileiro vai ser 11 da manhã. Né? Então as pessoas provavelmente de manhã vão estar próximas ao Beira-Rio, utilizando os espaços ali da orla. Enfim, Rose, por favor. Em primeiro lugar, a legislação não pode ser interpretada pelo absurdo, né? Seria absurdo começar a proibir as pessoas de sentar na rua e tomar um chimarrão, fazer um churrasco. A prefeitura já autoriza eventos, e isso não é meio que desconhecido da sociedade. Eu fiz um levantamento, não consegui fazer todo, porque as informações não chegaram para mim a tempo. Eventos na área esportiva, até agora já tivemos mais de 60. São corridas de rua, são eventos que promovem marcas, promovem empresas, tem várias. A IPTC marcou até agora, eu já me esqueci o número, se é 700 ou 800 eventos de rua. Mas tudo bem, são conceitos de eventos de cada um, tem que discutir o evento, mas que já buscam a autorização. Eu não consegui os eventos da saúde, não consegui os eventos da SMIC, mas existia um cálculo meio por cima de 1.500 até agora, tá? Mas eu não consegui buscar todos os dados. A prefeitura já autoriza isso. Todo final de semana tem eventos na cidade. Como te falou assim, o decreto não pode criar normas que não estejam em lei, pois que nunca vai contrariar uma Constituição. O decreto, ele organiza os procedimentos internos, o decreto ele é do prefeito para os seus servidores, certo? E ele está organizando isso que eu falei, que é um formulário online que vai trazer, centralizar, facilitar a vida do cidadão, porque hoje são inúmeros que ligam. Logo depois da reunião que eu tive no Conselho Municipal de Cultura, o pessoal que estava na reunião me ligou como é que fazia para pedir um evento. A comunidade não sabe, porque é muito esparso. Sabe? Ora é na IPTC, ora é na saúde, ora na ISMAN, E a gente quer facilitar a vida, a gente quer um formulário que fique na internet, que ele vai pedir online, que só vai assinar documento quando for buscar autorização e tem um órgão único que faça isso, que passe a divulgação para todos os setores. Mas tem uma coisa que eu quero dizer que eu acho muito importante. Sim. Tá? Que, independente dessa discussão, porque a gente já convidou e continua convidando para quem quiser fazer parte da discussão, que venha fazer, porque a gente quer organizar o serviço e quer que fique mais desburocratizado e fácil para a sociedade. Mas uma coisa que é importante, assim, eu acho que essa discussão toda ela é importante, tá? Ela está tirando dúvidas e a gente não quer que fique dúvidas. Mas o problema é o momento, tá? O momento. Eu entendo a preocupação do pessoal, dos artistas de Rio e outros, porque a gente não está num momento fácil, onde muitas vezes tu vê as normas não sendo cumpridas, tu vê direitos sendo desaparecidos, né? Então, assim, a gente está num momento muito difícil. E eu quero deixar bem claro, dizer que a gente não está contribuindo para piorar essa situação, tá? A gente quer, sim, regulamentar os serviços da administração pública municipal, que fique mais célere e mais organizada. Efetivamente, quando a gente começou a discutir isso aqui, porque a gente já tem autorização, autoriza diariamente vários eventos, né, em diversas áreas, como eu falei, comida de rua, tem feiras de artesanato, diversos, assim, teve Ipanema, teve lá do parque, do shopping Praia de Belo. É muito evento direto em Porto Alegre. Eles têm que pedir autorização, porque tem que ter organização, a gente quer também aproveitar e divulgar isso no site de turismo, que a gente acha que isso é muito importante, essas atividades, porque elas podem favorecer o turismo interno no município. E esses eventos que tu citaste, Rose, quanto tempo leva essa autorização, o pedido e até a liberação? Assim, a gente tem, em média, assim, eu não trabalho com autorização de eventos, eu trabalho na redação de projetos, tá? Mas assim, eu ouço os funcionários, eles vêm, trazem as informações. Existe evento muito rápido de ser autorizado, certo? Mas tem alguns que têm legislação federal, por exemplo, tudo que tu interrompe trânsito, tu tem que estar divulgado no site com 2 dias de antecedência. Então, a gente precisa de, no mínimo, uns 5 dias de antecedência dos 2 dias, ou seja, uns 7, para pegar as autorizações. Antes de vir para cá, teve um evento que foi solicitado numa área e que foi negado. Por quê? Porque aquela área já estava ocupada. Sabe? Então, assim, tu tem que ter o diálogo com quem está falando. Tu não pode fazer aqui, mas tu pode fazer um pouco mais para a direita. Então, tu não pode fazer aqui, faz lá perto da escola tal, sabe? Então, tem esse trabalho. Sim, pelo que eu entendi, então, estava pulverizado, está pulverizado
diferentes tipos de eventos para diferentes secretarias, ou enfim, diferentes áreas dentro da prefeitura. E o objetivo, então, seria centralizar num formulário para que depois esses órgãos públicos possam se organizar. Um formulário, uma entrada única e uma saída única. Sim. Porque muitas vezes tu autoriza aqui, e por equívoco, é muito serviço, é muita atividade, é muita coisa. E tu esquece de informar o DMLU, esquece de informar a SMAN, porque Sim. tu pede na IPTC autorização e ele te deu autorização. E tu acredita que aquela é a única, sabe? Entendi. Daí já aconteceu de ter um evento perto da igreja São Jorge, logo depois que inauguraram o viaduto, Sim. aonde autorizaram um evento de food truck ali e não comunicaram a IPTC. Claro. A IPTC foi lá e queria multar os veículos que estavam mal estacionados. Entendi. Daí teve todo um trabalho, não aconteceu multa, mas teve todo Sim. um desgaste que a gente quer evitar. Bom, vamos dar mais uma atenção aqui para os nossos telespectadores. Quem mandou, por gentileza, pode vir aqui, ó, é o Marcelo Araújo, de Eldorado Sul. Obrigado pela audiência, Marcelo, e pela participação. Ele diz assim, ó, acredito que toda censura é, de certa forma, maligna, desde que a liberdade não seja confundida com libertinagem. A manifestação pública nem sempre é de um órgão com toda a estruturação para estar fazendo contatos, conexões com órgãos públicos. Isso, ao meu ver, faz parte das atribuições da prefeitura e órgãos públicos. O que ocorre é que vivemos em uma desestruturação caótica na segurança, saúde e educação, promovendo a ideia de que toda manifestação pública traz problemas, mas não é assim. Trata-se da identidade de um povo que sai às ruas por quaisquer que sejam os motivos, desde reivindicações até atos de confraternização. Essa é a observação. Eu acho que o Marcelo Araújo aqui ele é bem feliz no que ele coloca, porque a gente tem que ter claro o seguinte, estamos aqui com um funcionário público, somos a favor dos funcionários públicos, entende? Até porque fazemos arte pública, né? Faço parte do Conselho Municipal, que é um conselho público, onde a sociedade civil se organiza, onde tem pessoas da sociedade civil que não recebem nada para estar uma terça fria de noite conversando sobre cultura. E o que o Marcelo fala aqui é uma coisa extremamente importante, que é um problema de gestão, e que cada vez mais a gestão pública está sucateada. Ou seja, nós vemos, por exemplo, na questão da cultura, na Secretaria Municipal de Cultura, nós não temos concurso público há mais de 20 anos. Então, como é que a gente vai ter um quadro de funcionários que possam dialogar entre DMLU, EPTC, saúde, cultura, SMAN, DEP, muitas vezes também. Com a demanda crescendo, como dissemos. Exato, e a demanda crescendo, claro, e o número de funcionários diminuindo. Quer dizer, nós temos um problema de gestão. E outra questão é a seguinte, o fato de termos atividades culturais, é isso que eu falo, uma questão é eventos comerciais ou com fins lucrativos. É uma outra questão. Eventos culturais e artísticos é que, para nós, a minuta de decreto ela é vaga. Ela dependendo na mão de quem estiver isso aqui, pode ser, sim, tirar vários direitos. Ou pode, sim, lá na ponta do fiscal, ele usar... Não, aqui está escrito atividade cultural. Tu está fazendo atividade cultural, tu não pode fazer. Não pode, tu tem que pedir. Acima de 30 pessoas, está aqui. Acima de 30 pessoas, bem, 2 times de futebol com os reservas, já passou de 30 pessoas. Sim. Então, quer dizer, nós vamos ter que pedir autorização. Não, eu entendo quando se diz, não é para isso que a gente quer fazer, é sim para ter uma sistemática, mas não é isso que está escrito aqui. Perfeito. Então, quer dizer, a gente tem que voltar a uma nova conversa. Em primeiro lugar, a gente teria que zerar, ou seja, não só o executivo fazer com os funcionários públicos, mas sim a sociedade. Ou seja, aqui fala de esporte também. Em nenhum momento eu vejo também o Conselho Municipal de Esporte, Lazer, também está presente na conversa, nem o Conselho Municipal de Cultura. Isso não é um problema para nós, é simplesmente assim, ó, o uso dessa minuta, e tu fala, vamos pegar o Largo Zumbi dos Palmares, a gente sabe que tem um problema com o Ministério Público há mais de década, quase século passado, mas veja bem, não pode tocar um instrumento de música no Largo Zumbi dos Palmares. O pessoal é proibido de fazer capoeira final de tarde no Largo Zumbi dos Palmares. Alguma coisa está errada na nossa cidade. Porque o Largo Zumbi dos Palmares vira um grande estacionamento, quase que uma apologia ao álcool. Veja bem, nós temos assim, um estacionamento enorme na Cidade Baixa de noite. Sim. Incentivando que as pessoas vão de carro para a Cidade Baixa. Em vez de a gente ter linhas de ônibus no Largo Zumbi dos Palmares, outra questão, a gente vai ver o Largo Glênio Pérez. Não, vai ter que pedir autorização para fazer qualquer coisa no Glênio Pérez. Glênio Pérez, estacionamento final de tarde. Eu lhe pergunto, alguém vai comprar tomate final de tarde no Glênio Pérez? De carro?
Vou fazer o É seguinte, uma cultura que a gente precisa começar a ver e começar a conversar e olhar de frente. Como o assunto cultural é sempre muito complexo, né? Porque cada pessoa interpreta ou significa de diferentes formas. Eu quero, nesse minuto final, na verdade, a gente tem 4 minutos para encerrar, e vou separar 2 para cada um. Vou pedir para a produção, né, deixar bem separadinho o tempo para a gente explicar. Para resumir, né? O que a prefeitura, né, essa minuta, está propondo, basicamente, para o pessoal em casa entender, e o que os artistas ou quem está, né, não só na questão do processo, como tu bem levantaste, mas o que a minuta em si pode, né, interferir, né, no trabalho de vocês. Então, vou começar com a Rose, para a gente resumir para quem está em casa. Em primeiro lugar, é importante saber também que o decreto ele tem que se ler no contexto integral. Tá? Quando se fala em grupos de 20, 30 pessoas, a gente trabalhou aqui impactos, porque conforme o impacto, tu aciona um serviço. Então, assim, eventos pequenos com baixo impacto não se aciona DMLU, não se aciona um monte de serviço. Então, nós trouxemos essa questão, essa noção de impacto para ser o alavancador de serviços. Tá? Então, ela não quer, como eu te falei, isso aqui não tira ninguém da rua, isso aqui organiza serviços internos. A questão do Largo Zumbi dos Palmares, eu também acho excessivo. É um TAC de 2004. O Ministério Público cobra a execução disso, porque ela é de demanda dos moradores do entorno, que reclamam do barulho, que reclamam do excesso de movimentação. E isso tem que ser dialogado com a comunidade. Eu acho que tem que ser retomada essa discussão com o Ministério Público. Aqui tem multa para o município se não cumprir. Exatamente. Então, Sim. nós temos que cumprir. Como é um procedimento interno, nós colocamos nessa minuta de decreto, porque os servidores que autorizam o evento têm que saber que não podem autorizar eventos ali naquelas circunstâncias. Mas eu também acho que é excessivo. Até acho que quando foi escrito, e tinha que ter a participação, sim, dos artistas, porque claro que uma roda de capoeira é importante e não faz barulho, e no final da tarde. Então, Sim, assim, claro. tem que ser revisto esse TAC, e com o Ministério Público. Então, o grande objetivo é agora centralizar e organizar todos os procedimentos, né, Isso. a partir disso. Por favor, Vamos ver um outro exemplo claro na cidade de Porto Alegre. A montagem das barracas do Brick da Redenção começa às 5 da manhã. Se todos os moradores ao redor do Brick da Redenção entrarem com o processo no Ministério Público, vão proibir o Brick da Redenção, um símbolo, um cartão postal que a gente tem. Eu moro a 20 metros do Brick da Redenção. Todo domingo de manhã existe um procedimento, isso já foi reclamado para a prefeitura, da empresa que monta, que é de jogar as barracas no chão. O problema não é a montagem, o problema é quem está montando e como faz. Sim. E ninguém vai querer proibir o Brick da Redenção, gente. Como mesma coisa, o significado, eu falo redenção também, o Parque da Redenção. Por que é Parque da Redenção? Porque ali os negros, na época ainda do final da escravatura, era ali a liberdade. Por que é Largo Zumbi dos Palmares? E não pode tocar um instrumento de percussão? Não pode fazer capoeira? Ou seja, nossa cidade está dando as costas para a história. Sim. O que era a Cidade Baixa, o que era a Baronesa, Claro. o areal da Baronesa, nós não podemos negar a história. Se aquilo virou uma especulação imobiliária, sim, onde algum ou outro... agora não pode tocar um violão no meu ouvido, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de convívio, poder abrir, sim, mão em alguns momentos que se possa fazer isso, em outros que também as leis do município já estabelecem, Pelo de que conduta. Eu entendi, então, o que vocês demandam agora é que seja mais claro esse processo e que isso seja debatido. Exato, o direito à cidade, sim, o direito público, a via pública e que os é da população. representantes possam, junto com a prefeitura, estabelecer esse Estão debate todos para a formação. convidados. Exatamente. Bom, vamos fazer o seguinte, olha, demos um primeiro passo, por isso eu quero agradecer a disponibilidade dos dois. 2 segundinhos. Por favor, um segundinho. Não, só para dizer que nós já conversamos no Conselho Municipal de Cultura. Sim. Esse debate vai ser feito no Conselho Municipal de Cultura, tá? E nós estamos abertos a todas as sugestões. Perfeito. Então, acho que demos mais um passo, além desse, para que a gente possa debater e trazer a cultura cada vez mais para dentro da cidade, né? E não em outros espaços. Exatamente. Né? O Cultura porto-alegrense tem que ser em Porto Alegre, como a gente pensa, né? Bom, só para terminar, eu quero agradecer, ó, mandou até foto, que legal, né? A Cíntia que parabenizou, então, a produção do programa. Acho que todos nós aqui, né, também os nossos convidados que atenderam o nosso convite, mais uma vez, ao Juan, é isso? Um beijo para ele também, para os nossos telespectadores que estavam gostando do debate. E essa é a proposta do Conexão EGS.